fomentar um ensino público, gratuito e de qualidade, né, que transpasse assim, o ensino, a pesquisa e a extensão. Né? Então, a gente oferta todo o processo de educação totalmente gratuito, desde a matrícula do aluno para o processo seletivo, é gratuito, sem nenhuma cobrança de taxa. E quando o aluno ingressa aqui na instituição, ele tem toda a sua vida acadêmica também de forma gratuita. O que você já sabe sobre o PIBID? Bom, o PIBID é um programa de iniciação à docência, né? Programa institucional. Hoje nós estamos trabalhando com o PIBID da Unipamp, mas o IFSU também tem PIBID, claro que onde é ofertado as licenciaturas, né? O PIBID da Unipamp iniciou aqui no campus com a matemática e agora nós estamos trabalhando também com a possibilidade de ter química aqui. A física, infelizmente, nós não conseguimos ser atendidos, mas hoje a gente tem matemática, português e trabalhando com química. Sim. E quais as expectativas em relação ao PIBID português na escola? Bom, o PIBID português, nós estamos muito contentes assim, com algumas ações que estão sendo propostas, principalmente as ações extra-classe. Ele vai aperfeiçoar o seu português sem se dar conta que ele está fazendo aquela coisa chata que é estudar. Nessa época da vida deles, eles acham chato. Né? Mas é... O primeiro semestre da agropecuária, eles começaram com a iniciativa de fazer um grupo de teatro que está dando certo, criando uns frutos aí. O IF Poetas é um grupo de poesia. Sim. Criado excepcionalmente por alunos. Caso professores queiram entrar e tudo mais, toda a metodologia de todos os grupos implementa isso, dá para ser colocado. Sim. Assim como membros de outras escolas, como nós já tivemos um membro do IF Poetas da Unipamp. O IF Vozes é um grupo de canto, no caso nós fazemos canto, músicas a capela. Texto é um plural de frases. E a texto para mim é muitas palavras juntas. Só isso. Para mim, texto é uma frase, a partir de uma frase é um texto. Um conjunto de parágrafos e linhas formando uma história. Texto são várias frases que em um conjunto tem início, meio e fim. Texto para mim é um conjunto de linhas, de parágrafos, de uma sequência lógica que formam uma história. Texto para mim é mais ou menos o que a Valentina falou, um conjunto de parágrafos, de linhas. Em que momento da vida que a escrita se fez importante para vocês? Em 2006, quando meu pai foi fazer um curso fora de Bagé, ele foi fazer um curso em Minas Gerais. E aí eu tinha que me comunicar com ele e por internet não dava porque ele não tinha acesso contínuo, aí tinha que mandar carta toda semana para ele. E para mim é esse ano, porque sou de Camiça, eu não sou daqui, eu uso diário e blog online para minha família e as pessoas sabem o que eu estou fazendo aqui. Para mim isso é tão importante no momento que eu tive que escrever cartas para minha mãe também, que não morava comigo, e eu tive que aprender a escrever, fazer uma caligrafia. A minha letra era muito feia e eu fui aprender, foi a partir daí que eu comecei, mais ou menos 5 anos. A partir do momento que eu comecei a ser alfabetizado e ganhei um livro que eu gostei muito, sim.
de ler. Também quando eu comecei a ser alfabetizado, mas mais por causa que eu gostava mais de escrever as palavras. Quando eu aprendi a ler, foi quando eu gosto muito de ler, e para mim a escrita é sempre muito importante, porque desde quando eu fui alfabetizada até antes, eu já gostava de ler, de escrever também, tudo que eu consegui. Foi quando eu fui alfabetizado, quando eu comecei a escrever letras. E qual a relação que vocês veem entre leitura e prazer? Leitura e prazer só existe uma relação pra mim, quando eu leio por vontade própria, não por obrigação. Leitura obrigatória na escola, eu nunca me fui bem e isso me deixava um pouco revoltado. Eu não gosto muito de ler, e quando eu preciso ler alguma coisa é difícil, porque eu gosto de ler e quando uma coisa eu sei eu gosto, mas depois, como eu tenho dificuldade, porque eu não sei o que eu gosto antes de ler alguma coisa. Para mim, o prazer da leitura vem quando eu leio, quando eu quero ler e o que eu quero ler, eu escolho para mim. Por exemplo, que a gente se diverte lendo as histórias, os livros, os gibis, mangás. Na hora de ler, de conseguir entender um texto em outras línguas. Eu gosto muito de ler, muito mesmo, e eu perdi a conta de quantos livros eu li esse ano. E eu adoro parar para ler, assim, é uma das coisas que eu mais gosto, porque eu gosto de desenvolver a minha imaginação. O que eu gosto de ler é as biografias da banda, né? Eu sempre fico feliz lendo as biografias, as histórias que os caras contam nos livros. Isso é uma coisa que eu gosto de ler, eu paro para ler as biografias. A literatura perdeu um pouco o status dela de entretenimento. Eu sou obrigada a estar lendo o tempo inteiro, porque a gente tem que estar sempre se atualizando. E livro eu gosto bastante de ler. Eu sempre li, eu acho. Minha relação leitora assim, com livros é bem complicada. Eu não costumo ler. Eu leio assim, eu brinco com os professores, eu leio por necessidade mesmo. Mas agora, principalmente, eu gosto de ler blogs. Eu sou um leitor de jornal assíduo, né? Um leitor de internet voraz e um péssimo leitor literário, propriamente dito. Porque eu acho que todo mundo lê, seja Facebook, blog, tu tá sempre lendo. Quando a pessoa fica na internet, eles até podem... eles não são leitores literários, mas eles são leitores de outro tipo de texto que a rede apresenta. Eu não tinha muito tempo antes, mas aí quando eu peguei o livro pra ler, foi totalmente diferente do que eu esperava. Eu não gosto tanto assim de ler, agora eu comecei a gostar mais, mas eu acho que nunca achei um assunto tão interessante assim. O hábito de leitura, ele traz conhecimento para as pessoas, é mais que um lazer, ele também pode ser um lazer, mas é uma ferramenta de instrução e muitas vezes de romper os limites que a gente tem. E que bom quando a gente pode parar assim, e tu ler outra literatura na verdade, não é leitura, é literatura, sabe assim, aonde a tua cabeça pode parecer, assim, é um mundo diferente, né? Então... As pessoas que eu me relaciono assim, leem bastante, que eu conheço, assim, meus colegas meus leem bastante. A escola me obrigava a ler determinados títulos que eu era muito resistente a ler, leitura difícil, chata, que não me agradava. Pede um resumo de um livro para um aluno, uma resenha, ele vai na internet e ele copia aquilo ali pronto. E o que me preocupa é que muitas vezes ele não lê nem aquilo que ele copia. O correto seria ele ler toda a obra e aí fazer uma análise. Não, ele vai lá e pega aquilo pronto e às vezes não lê, não se apropria nem daquela leitura rápida que ele copiou da internet. Chato. Porque tu é obrigado a ler o negócio. Normalmente a literatura brasileira é meio complicada. É complicado. Geralmente é algo que não nos interessa. Por exemplo, quando colocam para ver uma carta de Pero Vaz, algo que foi escrito há mais de 500 anos atrás, isso traumatiza qualquer pessoa. Tu coloca o cara para ler Hamlet, Shakespeare, ele nunca mais volta a pegar um livro. Mas temos exemplos brasileiros aqui que são bem chatos. Eu, por não ser da área, tenho a liberdade de estar criticando. Então,
Eu não gosto dos autores brasileiros. O que existe de produção literária aqui no Brasil, né, e que pertence às escolas, não é algo absurdo, não é algo distante. Eles encontram, fazendo recortes em Aloysio de Azevedo, uma situação que é do século XXI, mas está no cortiço, lá do século XIX. Né? Então, a intenção é essa, fazer jogos de aproximação, para que os alunos possam perceber como é que essa trama literária se dá e perceber que isso está dentro da nossa realidade. Língua é uma coisa que a gente vem para o colégio para a gente aprimorar. Eu tenho algumas dificuldades de escrita, assim, de me expressar. Mas eu gosto de escrever. Eu não gosto de ler, mas eu gosto de escrever. Olha só. Eu escrevo também. Também? Se eu não for obrigada a ter um assunto certo, eu consigo escrever. Sei, tenho contato com alunos que participam de um grupo aqui chamado de Poetas, né? Um grupo que se interessa bastante pela leitura e pela produção, pela criação. Eu escrevo muito, mas escrevo muito na produção técnica, né? Na minha área, que é a parte da educação. Esses dias, há umas 2 semanas atrás, eu saí daqui e eu escrevi, não sei se posso chamar um conto ou uma crônica, eu acho que uma crônica, né? Porque eu estava saindo da escola e eu senti assim, ó, o cheiro da minha avó, que faleceu já. E aí, com o cheiro dela, eu senti, memória gustativa, o paladar de uma sopa que ela fazia. E junto com aquilo, assim, veio toda uma lembrança, assim, da minha vida, da minha história, assim, aquilo assim, eu estava saindo do trabalho. E aí eu cheguei em casa, fiz a sopa, ficou igualzinha dela, e aí eu escrevi sobre isso. Na verdade, o que eu gosto mais de escrever é crônica. É que tem uma... Eu tinha, acho que 12 anos, eu acho, que teve aquele livro Primeiras Letras, da prefeitura, alguém sabe? Que é um concurso de redação, que é do meio ambiente. Aí eu fiz uma redação e foi publicada nesse livro. Legal. Escrever sobre cotidianos, coisas assim, não tenho hábito de montar um diário de bordo, assim, não tenho esse hábito.